E aí, pessoal, hoje nós vamos falar aqui do livro A Ditadura Envergonhada, que é para que a gente possa entender um pouco o que foi a ditadura militar no Brasil. Foi um período que foi de 64 a 77, e um período muito triste para a nossa história, né? Vale ressaltar que tanto o século XIX quanto o século XX, em que ocorreu a ditadura no Brasil, metade do século XX, foi um período muito militarizado. Então isso estava assim, ventilava por todos os países esse período aí. Mas o que se deu mesmo, essa tomada do poder pelos militares, foi um fato até curioso, né, que vocês vão encontrar aqui nessa obra, que antigamente não havia chapa ou coligação, ou seja, o presidente Jânio Quadros e o vice João Goulart não eram do mesmo partido. Jânio Quadros foi eleito com uns ideais e o seu vice por outros ideais. E com a renúncia do presidente Jânio Quadros, o presidente foi eleito de forma direta, ainda não havia o governo militar, com a renúncia dele, assumiu o seu vice João Goulart. E é lógico, como a maioria, ou grande parte da população não tinha votado no vice, que era de outro partido, gerou uma instabilidade muito grande. Só que o João Goulart enfrentava essas rebeldias, essa instabilidade, e não queria sair do governo de forma alguma. Até pelo contrário, queria se perpetuar no governo. Tem uma passagem do livro aqui que fala isso. Eu vou mostrar para vocês. Ele fala: defendia sua reeleição, João Goulart, manobra impossível sem que se golpeasse a Constituição. Ou seja, João Goulart queria se perpetuar no poder. Mas os militares que também queriam o poder, estar no governo, tiraram João Goulart, houve um governo interino aí do Mazzilli, mas entrou o militar Castelo Branco, que fez um bom governo. Ele não era tão a favor de um regime tão repressivo quanto foi o seu sucessor, o Costa e Silva. Esse sim foi linha dura, inclusive em 68 instituiu o AI-5, né, que é o Ato Institucional número 5, que restringiu as liberdades. Para vocês terem uma ideia, deixou de existir o habeas corpus nesse período. Ele reprimia muito os movimentos sindicalistas. E foi nesse período também que a polícia reprimiu de forma muito violenta, né, quem era contra o regime. Então foi uma fase aí com Costa e Silva muito difícil para todos os brasileiros, para as instituições. E falando de instituição, uma instituição que se destacou muito, que foi o nosso salvaguarda nesse período, foi o STF, que trabalhou muito para que muitas outras coisas desagradáveis não acontecessem. O Costa e Silva foi sucedido pelo Carrasco Azul Médici, que fez um bom governo numa época de grande progresso para o Brasil. O Brasil estava, segundo o livro, numa época muito boa, mesmo sendo um governo militar. Com o Geisel, sucedendo o Médici, o Geisel já tinha um olhar mais democrático. Ele queria já fazer essa abertura para eleições diretas, para a verdadeira democracia. Então, esse período de 64 a 77, alguns falam que foi uma revolução, mas não foi uma revolução. Inclusive, o leitor vai observar isso no livro, quando ele fala assim: o que houve em 64 não foi uma revolução. As revoluções fazem-se por uma ideia, em favor de uma doutrina. Nós, simplesmente, fizemos um movimento para derrubar João Goulart. Então não foi uma revolução, foi um movimento para derrubar, na época, o João Goulart, em 64, instituiu-se um governo militar. Essa obra aqui é o volume 1, são 5 volumes, eu já estou aqui com o volume 2, para saber entender um pouco mais o que foi esse período da ditadura militar no Brasil.